Converso agora com Solange Surur, diretora de macroeconomia do BS Wealth Management no Brasil e colunista no Money, aqui do CNN Money. Solange, obrigado por estar aqui com a gente. Desculpa ter te feito esperar um pouquinho aqui, que eu sei que a gente está atrasado. Solange, como resolver essa situação da Argentina? Será que esse empréstimo dos bancos privados pode não sair? Boa tarde, Naka, tudo bem? Assim, resolver o problema é difícil, porque para resolver o problema a gente tem que ter os investidores uma perspectiva de que as reformas vão continuar acontecendo, né? Principalmente essa perna cambial, que você teve um ajuste fiscal importante nos Estados Unidos, na Argentina, uma série de reformas, inclusive microeconômicas, mas a questão cambial, o câmbio ficou extremamente sobrevalorizado. Então, resolver significa avançar nessa questão, junto com a aprovação de mais esforço de reformas com o Congresso, e a gente tem uma eleição aí muito importante na próxima semana. Então, resolver só mesmo com apoio político e uma agenda nova de reformas, que toque principalmente nessa questão cambial. Então, é difícil, né, empréstimos, seja do Tesouro Americano, seja de bancos privados, resolver essa situação sem antes ficar mais claro como vai ser a composição política para a continuidade dessas reformas, especificamente para uma liberalização maior do câmbio. Em termos econômicos, Solange, a gente viu um esforço gigantesco do governo argentino no ajuste fiscal. A inflação reagiu bem, né? Houve uma queda expressiva dos índices de inflação. A próxima reforma seria a cambial, assim, em tese, pensando nas grandes estruturas da economia argentina? Seria a liberalização maior do câmbio, porque apesar dessas reformas todas, e principalmente do ajuste fiscal, que foi muito significativo, o câmbio ficou sobrevalorizado, o que ajudou a manter a inflação mais baixa e sob Uhum. controle, porque é muito difícil você liberalizar o câmbio, que já estava extremamente sobrevalorizado, gerar uma depreciação e inflação junto com o ajuste fiscal, né? É um peso muito grande, ajuste fiscal que traz alguma desaceleração da atividade, junto com uma inflação, que estava represada. Então, acho que a opção foi, intensificar muito o ajuste fiscal e deixar a liberalização cambial para depois. Só que no meio do caminho veio essa crise política e essa questão toda das eleições, e aí né, ataque, né, do mercado ao câmbio, porque sempre quando você tem um câmbio que não é totalmente flexível, é onde o mercado realmente vê ganhos, Uhum. né, ainda mais que estava num patamar extremamente sobrevalorizado. Por isso esse gráfico aí que você mostrou dessa depreciação forte que tem acontecido nos últimos dias. Qual a solução? Na verdade, acho que empréstimos, intervenções cambiais não são soluções, seriam mais uma ponte até que esse problema político fosse resolvido, mas no fundo é muito difícil construir uma ponte dessa com empréstimos tanto de organismos multilaterais quanto do setor privado, sem garantia, sem condicionalidade. Então, fica isso, acho que acaba dando mais fogo para ataques, né, que não são, eu não gostaria de dizer especulativos, mas Uhum. porque existe um fundamento ali de um Claro. câmbio fora de lugar, mas de ataques do mercado, Sim. né, Não, de desconfiança oportunidade de de ganho. fato, né? De desconfiança de que toda essa jornada de reformas ela pode ser interrompida ou pausada. Agora, Solange, Sim. olhando para o outro lado do planeta, como está, em que pé está a relação de Donald Trump com Xi Jinping? A gente teve sobes altos e baixos nesta relação. O que esperar dessa prometida reunião? Isso, na semana passada, né, e na retrasada, houve um escalonamento dessas tensões, né? A China ameaçou sanções maiores com a exportação de terras raras, maiores inclusive do que já havia colocado,
né? E o Trump ameaçou com mais tarifas, naqueles níveis de tarifas que acabam impedindo o comércio. Os mercados ficaram muito tensos e houve né, uma certa calmaria aí nos últimos dias, tanto da parte da China quanto da parte dos Estados Unidos. O Bassett vai se encontrar com um membro importante do governo chinês essa semana para, né, arrumar um pouco a discussão antes desse encontro entre os presidentes, e a expectativa é que do encontro do Xi Jinping e do Trump não saia um grande acordo, né, definitivo. A expectativa é que ambos recuem um pouco e se adiem novamente por 90 dias ou mais os detalhes de um acordo que poderia ser mais duradouro. Então, de novo, eu acho que a expectativa é desescalonar essas tensões com pequenas aberturas, né, a China prometendo aliviar um pouco essas sanções de terras raras, os Estados Unidos prometendo aliviar também as sanções em relação à exportação de bens de alta tecnologia e adiando o problema para frente, porque realmente essa relação Estados Unidos e China é a mais difícil de ser negociada, porque a China é a potência que realmente tem como ameaçar, de fato, a economia americana, né? Principalmente com essa arma de terras raras que consegue paralisar a produção desde de defesa até veículos elétricos. Então, ela tem muita capacidade de ameaça. Então, de fato, é a relação mais difícil, né? Onde as retaliações são críveis, ao contrário de outros países, e a expectativa não é de uma solução, e sim de um apaziguamento temporário e adiamento para frente, como tem acontecido desde de fevereiro, né? Bom, numa situação dessas, um cessar tarifas já seria uma boa notícia, né, Solange? Obrigado pela Exatamente. conversa, Solange. Bom finzinho de terça-feira. Um beijo. Obrigada, beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.